Olá, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre as marcas da igreja. Os povos precisam aprender e entender que a unidade é a argamassa que dá consistência ao labor cristão. Ninguém é tão bom ou tão importante que não precise de auxílio. Está lá o texto, lá em Atos dos Apóstolos, que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre eles, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor a cada dia os que iam ser salvos. Atos 2, do 42 ao 47. Então, esses homens aqui que andaram com Jesus, eles incendiaram Jerusalém. Algo jamais visto aconteceu. Eles irradiavam glória, foram impactados e impactaram. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E foi exatamente isso que aconteceu. Nada podia impedi-los, nem mesmo a perseguição ou a morte. Está lá em Mateus 16, 18. Então vamos ver essas marcas. O legado de Jesus. A missão de Jesus foi cumprida. Ele veio resgatar o que no Éden se havia perdido. Está em Lucas 19, 10. Diz que ele veio resgatar tudo aquilo que se havia perdido. Após o sacrifício, ele deixou tudo organizado no céu e esclareceu na terra como seus discípulos deveriam assumir o controle da missão. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Está lá em Atos 1, 3. O véu foi rasgado, indicava acesso livre, sem intermediários humanos e sem barreiras para com Deus. A vinda do Espírito Santo indicava a habitação de Deus no homem e o conhecimento de sua grandeza para a humanidade. O segredo estava nele. Recebê-lo era o primeiro passo. Eles o buscaram e tudo aconteceu. Então, o que os apóstolos fizeram? Eles seguiram o modelo de Jesus. Jesus veio a este mundo com o propósito de morrer. Em sua jornada para a cruz, dedicou sua vida na formação de alguns discípulos, os quais foram comissionados a proceder da mesma maneira para que pelo processo de reprodução, o evangelho do reino alcançasse os confins da terra. Lamentavelmente, poucos entendem o que isso significa, especialmente quando diz respeito ao viver diário. Muitas pessoas em posição de liderança, na igreja ou em qualquer outro lugar, não têm a menor ideia de que seja ensinar alguém a observar e a guardar tudo o que Jesus ensinou. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade e poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos sejam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. Está lá em Mateus 18, 20. Nesse sentido, não causa surpresa o fato de tantos crentes e tantas igrejas não conseguirem ir muito longe em sua peregrinação de fé, nem aprenderem a desenvolver o potencial do seu ministério. Enquanto as pessoas se convertem e a igreja cresce, a mensagem da cruz e o discipulado estão sendo banidos. Estão mudando a maneira de apresentar o evangelho do jeito que Jesus e os seus apóstolos fizeram. Então, o Espírito Santo trouxe uma mutação na vida daqueles homens. Após o impacto do cenáculo, os discípulos se tornaram poderosos arautos, testemunhas fiéis, operadores de grandes milagres. Eles tiveram a experiência mais emocionante que o ser humano pode ter. Eles se renderam e aniquilaram-se. A partir de então, não possuíam razões para descer. Sabiam quem eram, o que eram e o que deveriam fazer. Após a vinda do Espírito Santo, todos eles, sem exceção, foram tomados por desejos espirituais. O que era carnal perdeu suas propriedades, e sem medo algum, eles deixaram tudo sem jamais olhar para trás. Lembremos que o Espírito Santo ainda é o mesmo no dia de hoje e ainda continua a fazer o que sempre fez. Ele ainda procura pessoas dispostas a um novo impacto. Ele pode e quer fazer, basta querermos. E você quer isso para a tua vida? Então, continuando. 11 homens e um segredo. Ficamos assombrados
a olhar para esses intrépidos homens e ver que, antes do Pentecostes, ninguém, a não ser Jesus, acreditava e confiava neles. Jesus simplesmente delegou a responsabilidade das pessoas em quem podia contar. Como bombeiros, que não devem dormir enquanto a cidade é consumida pelo fogo, esses homens sabiam bem que eram responsáveis por apagar o fogo do inferno que ameaçava os ímpios. Está lá em Ezequiel 3,18. Hoje, infelizmente, muitos cristãos dormem enquanto os pecadores ao seu redor descem insensíveis para o fogo do inferno. Será que Jesus te chamou somente para fazer número na igreja? Nosso maior desejo é que o nosso Deus transforme o mundo. Mas antes de que transforme o mundo, ele precisa transformar a nossa mentalidade. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Isso é mudança. O problema não está no mundo, está dentro de nós, de cada ser humano. Em nosso estado atual, não podemos abalar ninguém, mas submetidos em suas mãos, na mão de Jesus, ficaremos ao seu estilo, da maneira que ele quer, e ele sabe muito bem como agir, onde tirar e onde acrescentar. Ele transformou pescadores indoutos em revolucionários, cobradores de impostos mal afamados em grandes destemidos. Não existe nada impossível para ele, nada que ele não possa transformar. E essa mensagem eu quero deixar para você, que você entenda que está tudo na nossa mão, está tudo, ele colocou tudo ao nosso dispor, ele colocou todas as coisas para nós podermos impactar o mundo, mudarmos o mundo através da mensagem de Jesus, para falar realmente aquilo que ele falou, não mais nem menos. Pedro, na sua primeira pregação lá, diz que ele contou a história de Jesus, sobre a vida de Jesus, o que eles aprenderam com Jesus, e 3.000 almas se salvaram. Depois ele conta de novo, e mais 4.000 almas se salvaram. Então, não adianta querer inventar coisas, fórmulas mirabolantes, não adianta querer fazer estardalhaço, é simplesmente contar aquilo que você aprendeu, contar o Jesus que tem dentro de você, aquele que habita dentro de você, aquele que mudou a tua vida, aquele que transformou o entendimento. E é esse legado que ele tem deixado para que a gente pregue aquilo que nós aprendemos, pregue aquilo que nós falamos. Agora, se você não tiver nada, você não aprender nada, você vai pregar o quê? Vai contar historinha, abobrinha, vai falar do que não sabe, entendeu? Então, quando você entende que você tem um modelo a seguir, que é o modelo de Jesus, você vai entrar dentro dele, vai entrar por dentro da porta que é Jesus, vai entrar dentro dele, vai deixar o Espírito Santo entrar dentro de você, você vai falar daquilo que você aprendeu e vive. Não adianta você aprender e não viver, porque você tem que falar daquilo que você aprendeu e vive, e as pessoas vão olhar para você e vão ter prazer em andar contigo, vão ter prazer em te escutar, porque você está trazendo uma mensagem verdadeira, você não está deixando, você não está compactuando com a mentira, você não está falando para agradar as pessoas, você está falando aquilo que a palavra diz que tem que ser falado. E é isso que a palavra diz, ela diz que você é um gerenciador de almas, você é um gerenciador de vidas, e para essas vidas serem geradas, você tem que seguir um modelo de quem? O modelo de Jesus. E essa palavra eu quero deixar para você hoje, nessa tarde, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.